Controlar a jornada de trabalho de um empregado pode até parecer, mas não é uma tarefa assim tão fácil. As empresas têm liberdade para decidir que tipo de ponto vão adotar, mas para isso é preciso observar a legislação trabalhista e as normas do Ministério do Trabalho. Conforme a CLT, o controle da jornada pode ser realizado por meio de ponto manual, mecânico ou eletrônico. Independentemente do ponto utilizado, a única exigência é que o registro sempre seja feito pelo próprio trabalhador. Ficou curioso? Saiba mais na nossa reportagem especial desta semana. Está na CLT. A Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não deve ser maior do que 8 horas por dia, desde que não seja fixado um outro limite de horário. É o caso da Andressa. Durante 3 anos, ela trabalhou como jornalista em uma universidade em Brasília. O acordo da categoria permitia que ela trabalhasse no máximo 6 horas por dia, mas nem sempre era assim. O contrato específico era de 6 horas, porém, às vezes trabalhava 10, 12, final de semana, evento, feriado, dependia muito da demanda, né? As horas acumuladas iam sendo creditadas em um banco de horas e eram pagas em esquema de folgas, desde que autorizadas pela empresa. Já cheguei até 80 horas extras. Isso só extras. Como a assinatura do ponto era manual, nem sempre o número de horas trabalhadas batia com o número de horas acumuladas. E às vezes o departamento pessoal falava, não tem 80, tem 60. E aí eu comecei a fazer esse controle um pouco maior dentro do setor. A CLT determina que os estabelecimentos com mais de 10 trabalhadores são obrigados a anotar a hora de entrada e de saída dos empregados. O controle deve ser feito em registro manual, mecânico ou eletrônico. Cada empresa tem total liberdade para escolher o tipo de ponto que quer adotar. No manual, o trabalhador anota de próprio punho o horário de entrada e de saída. O mecânico é aquele mais antigo, em que o trabalhador bate o ponto em um cartão de papel. E tem ainda o eletrônico, quando o registro é feito por cartão magnético ou pela impressão digital do trabalhador. Há 2 finalidades bem importantes. Primeiro é o controle efetivo da jornada para garantir que o trabalhador cumpra com as jornadas máximas previstas na legislação, que não haja jornada extenuante, uma jornada exaustiva, que não haja um problema inclusive de saúde para o empregado. E um segundo ponto bem importante do controle de jornada é o real pagamento das horas trabalhadas, né? Horas extraordinárias e situações que venham a repercutir na folha de pagamento precisam ser controladas para garantir um pagamento justo. Esse escritório de contabilidade em Brasília gerencia o RH de mais de 260 empresas. Aqui são fechadas todos os meses as folhas de pagamento de mais de 3.600 empregados. O escritório adota o ponto eletrônico, mais seguro segundo este diretor. Mas a maioria dos clientes ainda utiliza o ponto manual. A pessoa chega no ambiente de trabalho e registra ali, às vezes nem lembra de registrar o ponto. Aí no final do mês o empregador fala, precisa da folha de ponto. Aí ele vai pondo aquelas horas britânicas e assim por diante. É muito fácil ser fraudado e ser questionado também na justiça, né? E gera aquela dúvida. A pessoa fala que tem direito à hora extra e o empregador fala, não, mas você não ficou, aí está registrado lá de forma humana, que eu acho que se tornou dificultoso. Independentemente do modelo de ponto, a CLT garante que o empregado não seja descontado por causa daquelas pequenas variações de horário no registro, desde que não excedam 5 minutos na entrada ou na saída, somando no máximo 10 minutos por dia. No caso do ponto anotado à mão, o horário registrado deve ser exatamente igual àquele realizado pelo empregado. O chamado ponto britânico, com horários padrões de entrada e de saída, é considerado ilegal pela Justiça do Trabalho. É inviável que que a pessoa chegue sempre diariamente no mesmo estabelecimento, rigorosamente no mesmo horário. Então, o parâmetro fixado foi o de 5 minutos antes ou 5 minutos depois. Isso significa que se o trabalhador chegar bater o seu ponto 5 minutos antes do horário previsto, ele não vai ter direito a receber 5 minutos de hora extra.
Tá? Da mesma forma, se ele bater o ponto 5 minutos depois, até 5 minutos depois do horário previsto, ele não será apenado com um desconto salarial porque chegou atrasado, porque isso não é tecnicamente atraso. Também é importante ficar atento ao horário de intervalo de almoço. Ele sempre deve ser registrado pelo trabalhador. A exceção fica por conta do intervalo fixo, o chamado intervalo pré-assinalado. Neste caso, a pausa entre um período e outro de trabalho precisa ser cumprida rigorosamente. Por exemplo, se considera que das 11 ao meio-dia é o intervalo, então aquilo está pré-assinalado no seu controle de jornada, o empregado não precisa registrar aquilo. Se a fiscalização encontrar um trabalhador em efetivo trabalho num horário que está pré-assinalado como de intervalo, aquilo vai ser considerado como uma irregularidade em relação à concessão do intervalo. Mas nem sempre é assim. Durante o período em que trabalhou como atendente em uma hamburgueria, a Esther mal conseguia parar para comer. Eu trabalhei lá durante 6 meses, eu nunca tive 1 hora de intervalo. Às vezes, quando o movimento estava assim, mais fraco um pouco, a gente tirava meia hora. Mas quando estava muito intenso, no máximo 10 minutos ou 15. E a folha do ponto no final do mês? 1 hora de descanso. Segundo ela, o intervalo reduzido acabava interferindo no rendimento dos trabalhadores. Trabalho de atendente, de chapeiro, qualquer coisa que você não tiver um descanso, você tira o foco, né? Lá é muito pesado, somos uma equipe de 10 funcionários, então acaba sobrecarregando mais para um, sobrecarregando mais para outro. Em todo o Brasil, mais de 37.600 empresas utilizam o controle eletrônico de ponto. O Ministério do Trabalho estima que sejam pelo menos 107 mil relógios de ponto espalhados pelo país. E aí o ideal é que eles sejam instalados em áreas o mais perto possível do local de trabalho. Para evitar fraudes, os pontos eletrônicos passam por um rigoroso controle do Inmetro e são cadastrados no Ministério do Trabalho. As empresas precisam cumprir uma série de regras definidas pela Portaria 1510 de 2009. Quando há o registro, o empregado tem que receber um comprovante daquele registro. Aqueles dados que estão lá depositados, eles não podem ser violados ou excluídos, ela tem que ficar com aquilo armazenado para permitir que quando a inspeção do trabalho chegue na empresa, ela possa extrair aqueles dados concretos. Não pode haver vedação de momento de registro, enfim, tem esses regramentos, inclusive, de formatação de quais os dados que têm que estar disponíveis para fiscalização e de como eles têm que estar disponíveis. Mas e quando o trabalho é realizado fora do estabelecimento? A CLT determina que o horário de trabalho deve ser anotado em uma ficha ou papeleta que deve ficar sempre em poder do empregado. Mas existem exceções. Em alguns casos, a lei permite que o trabalhador deixe de registrar o ponto. Quem ocupa um cargo de gestão, por exemplo, como gerentes, diretores e chefes de departamento. Empregados em regime de teletrabalho, quando a atividade é desempenhada à distância, fazendo uso da tecnologia, também ficam de fora. Ou ainda aqueles que exercem atividade externa e que não possuem um horário fixo de trabalho, como vendedores de livros ou remédios, por exemplo. Mas atenção! Neste caso, a condição do trabalhador deve ser anotada na carteira de trabalho e no registro de empregados. Nessas atividades externas, a questão do controle ou não controle da jornada não é uma mera conveniência do empregador. Primeiro, é um direito do trabalhador. A única exceção aqui seria um caso em que seja realmente inviável o controle da jornada. A gente está falando de uma questão que envolve saúde do trabalho. Então, aqui é a própria materialização do direito constitucional, a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Então, se sabe que uma jornada excessiva tende a favorecer acidentes do trabalho, tende a favorecer doenças laborais. Então, por isso que a limitação da jornada é um direito tão importante.